Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. A gente está aqui gravando ao vivo... Não, tô mentindo, a gente está ao vivo aqui, a gente tá gravando ao vivo. Gente, sejam bem-vindos ao podcast Neemias, hoje continuando a série especial, falando com especialistas. Se você é novo por aqui, deixa eu te fazer um convite. Já te inscreve, compartilha, comenta, já manda para um amigo, para um empreendedor, para um empresário, para quem precisa entender um pouco mais sobre intercessão. Hoje estamos com especialistas sobre o tema e tenho certeza que você vai gostar ou vai ter pelo menos boas lições de como interceder pelo seu negócio, interceder pela sua família. Não sai daí, já convida um amigo, já convida alguém que precisa estar com a gente aqui nesse bate-papo. Bom, deixa eu começar dando as boas-vindas para um cara que fazia tempo que eu não via, né? Fazia tempo que não tava. Tava tempo, quase né? por isso já, né? Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast para nós, hein, mano? Pessoal, então como é bom estar aqui novamente, né? Saudade dessa mesa, nós passamos por bons assuntos aqui, né? Estava participando de todos, mas assistindo. Uma série muito especial que passou antes, foi demais mesmo, foi tremendo. E acredito que hoje vai ser um assunto bem desafiador, assim, vamos aprender muito com o nosso convidado. E agradecer a todos vocês aí por estar novamente nessa mesa. E o Lucas aí, um grande abraço. Está ali sempre o homem das... Se o som tá chegando bom, se o som tá chegando aí bacana, se a imagem tá bonita, a culpa não é nossa. Esse homem lá. E se tiver ruim, coloca aí, está ruim. Aí é boa, comenta aí, manda pergunta que vai ser um tema bem legal pra gente conversar. Pastor Luiz Gabriel, seja bem-vindo. Hoje o tema negócios e intercessão. Normalmente a gente leva 1 hora para entregar aqui o conteúdo. Acho que hoje a gente vai entrar madrugada falando. Olha aí. Que bênção, né? Obrigado, Raul, Anderson, nosso convidado, a nossa audiência. Uma bênção poder estar com cada um de vocês. Tenho certeza que o Espírito Santo já preparou o ambiente, já preparou todas as coisas. Nós vamos avançar num tema que eu penso como uma base para quem quer ter êxito e sucesso nos negócios. Caminha as duas coisas juntos, o negócio e o espiritual. Nós precisamos alinhar essas coisas para que a gente possa ter êxito e prosperar, que eu creio que é o sonho de todos aí, né? Então, venha junto com a gente, convido, curte aí, compartilha, manda para os seus amigos, seus conhecidos, e nós vamos estar juntos aqui num tema bem desafiador, Raul. Com certeza vai ser uma benção. Amém, amém. Bom, deixa eu reforçar o convite. Primeiro, deixa eu te explicar qual é o tema hoje. Negócios e intercessão. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Se você não sabe, fica com a gente e até o final, tenho certeza que você vai ter boas lições aqui. A gente está falando direto de Gravataí, no Rio Grande do Sul, de dentro da Carral Church. Então eu quero te convidar, se você é da região, Gravataí, região Canoas, Porto Alegre, Viamão, Alvorada, onde você puder estar perto de Gravataí, venha conhecer a Carral Church, um lugar que um abraço pode mudar a tua vida. Então vem aqui que você vai entender do que eu estou falando. Toda terça-feira tem um culto. Amanhã, terça-feira, tem um culto dos homens, às 8 horas. Se você é um homem posicionado, se você é um pai de família, se você é um filho, se você é um homem que está precisando buscar direcionamento, discernimento, entender o que está acontecendo, tenho certeza que amanhã esse culto é para você. Então amanhã às 8 horas aqui na Carral Church você tem uma oportunidade de estar recebendo uma palavra, estar junto de irmãos, porque quando você caminha sozinho você é presa fácil. Então eu quero te convidar toda terça-feira, terça sim, terça não, culto dos homens, terça sim, terça não, culto das mulheres. Então eu te convido, toda terça-feira às 8 horas tem um culto, ou para homens ou para mulheres. Na sexta-feira tem o culto dos adolescentes, aqui, o culto do Bless, a galerinha aqui tá incendiando, quase 100 jovens aqui conhecendo Cristo, louvando, adorando. Traga o teu filho, venha conhecer mais esse ministério. No sábado, o Flame, no sábado onde os mais jovens, né, um pouquinho mais velhos ali já, também estão aqui adorando o Senhor, todo sábado aqui na Carral. E claro, no domingo às 9h30 e às 19 horas o culto da família. Então tá feito o convite, não perde essa chance. Mas deixa eu apresentar o nosso convidado aqui, né? Apresentar o nosso irmão em Cristo, um homem que é meu professor, literalmente, passamos meio ano estudando intercessão. Deu para ver um pontinho do que foi a intercessão, um pontinho do iceberg. Ismael, grande honra de ter aqui, obrigado por aceitar esse convite, empreendedor e intercessor. Eu imagino que tu deve ter muita coisa para nos contar. Tomara, Deus, que a gente consiga extrair de ti nesse pouco espaço de tempo tudo que a gente pode aqui, deixar um conteúdo de bênção aqui para nossos irmãos. Cara, seja bem-vindo, que bom te ter aqui, cara. Bem, boa noite Raul, boa noite Anderson, professor Luiz, Lucas, obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês essa noite aí para falar esses dois temas que andam juntos, né?
A oração, ela anda junto com os negócios. E quem tem negócio, quem tem empresa, tem que ter oração, né? Se tu é um cristão que tem empresa, se tu é um cristão que tem negócios e não coloca a oração no negócio, muitas vezes tu te encontra travado, te encontra paralisado, te encontra, né, sem saber para onde ir, porque às vezes falta realmente a direção dos céus, né? Do Senhor, a voz de Deus. Então é uma honra estar com vocês e vai ser um privilégio falar sobre esses dois assuntos que é o nosso dia a dia, né? É a nossa vivência, então vai ser um privilégio. Bacana, bacana. Você já viu, já sentiu a pressão que vai ser esse bate-papo hoje. Então, deixa eu te dar uma chance antes de a gente orar por você aqui, orar pela mesa. Já compartilha isso. Convida o amigo, comenta aí. E para você receber hoje um conhecimento de um especialista, um empreendedor e intercessor. Cara, não sei se você já viu um podcast, um material que tenha esse conteúdo. Talvez seja inédito. Então você tem uma oportunidade única de hoje ter acesso a um conhecimento milenar, mas também ver como isso acontece na vida real. Bom, mas antes de a gente começar a explorar um pouquinho mais esse nosso assunto, o conhecimento, explorar o nosso convidado, eu quero solicitar o pastor para orar por nós e pela audiência, pastor. Vamos lá, né? Se que nós queremos, já começamos com oração. Pai, muito obrigado e queremos agradecer por tua presença nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos as boas-vindas. Sabemos o quão é importante esse tema e nós queremos ser sensíveis à tua voz e que seja tudo conduzido pelo Senhor. Nós queremos te pedir, amado Espírito Santo, que toque os corações destes empresários, estes empregadores, estes empreendedores, essas pessoas que sonham em estabelecer os seus projetos e negócios, que estão agora nessa audiência. Nós queremos pedir pela vida de cada um deles que o Senhor possa instruir, capacitar, direcionar e abençoar a vida de todos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós te agradecemos e assim nós entregamos esse podcast ao Senhor para a tua glória. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Então o tema hoje, negócios e intercessão. Como é que a gente vai conseguir conduzir isso? Aqui, Ismael, todo o nosso primeiro passo, a gente pergunta para o nosso manual. O nosso manual tem nome e tem capa, chama Bíblia. Então a palavra é a primeiro lugar que a gente busca agora. Então a pergunta, para começar esse nosso bate-papo, pastor Gabriel, boa. O que a palavra diz sobre o poder da intercessão? Então, vamos para a palavra e a palavra vai nos orientar algumas coisas. Eu consegui pegar algumas coisas aqui importantes, mas eu queria começar com Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E o 8, pois que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Apesar do português ser um pouco complexo aqui nesses dois versículos, abrir-se-lhe-á, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas vamos resumir. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta, essa porta se abrirá. Então, está diretamente falando, palavras de Jesus, sobre orar. E intercessão é uma das maneiras de orar. Intercessão é uma das formas de orar, né? Nós podemos encontrar lá em 1 de Timóteo, eu selecionei aqui, deixa eu ver. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E aí vai dizendo, pelos reis que estão exercendo autoridade, para que tenha vida tranquila, para que você tenha vida pacífica, para que forme-se piedade e dignidade ao teu coração. Entre outras coisas, Deus vai começar a nos orientar a orar. E a intercessão é uma oração que não são todos que conseguem chegar nesse nível, né? Quem dera eu que pudesse todos entrarem nesse... não vou querer classificar as pessoas, não é isso, mas que nós pudéssemos compreender que a intercessão ela é tão poderosa, a intercessão ela é tão... ela é à frente do nosso básico do pedir. Certa feita eu aprendi algo que Mateus 7,7 diz assim: pedi, buscai e batei. São 3 níveis de oração. Você primeiro começa buscando, pedindo, na verdade. Quem é que não pediu alguma coisa para Deus? Todos nós pedimos.
pedimos pelo dia, pedimos pela saúde, pedimos pelos familiares, pedimos pelas finanças, pedimos em todas as áreas. Mas também começamos, com o passar do tempo, aprendemos a buscar a Deus, buscar ao dono da bênção, ao invés de estar só buscando a bênção. Faz diferença, muita diferença. E aí nós podemos avançar em um outro nível, onde nós já conseguimos bater a porta. Por que tem que bater? Porque também a Bíblia vai dizer em outro trecho que o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. E não há como a gente fazer algum esforço humano para tomar posse do que é espiritual. Não há como. Senão que nós venhamos a fazer um único esforço, a qual o Senhor Jesus já nos ensinou: orar, confiar, né? Entregar as nossas fardos, as nossas cargas. E aí começam vários níveis de oração, entre elas o que diz aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2:1. Ali diz assim, ó: antes de tudo, recomendo. Paulo está dizendo a Timóteo: recomendo. Mas depois ele diz: recomendo que se faça. Quer dizer, se eu estou recomendando, depois eu digo faz, tira o recomendo e diz faça. Se há uma palavra que está sendo do apóstolo Paulo direto para o seu discípulo Timóteo, eu jogo essa aqui para nós aqui na mesa, com certeza ele não estava dizendo só: ô querido, eu acho que tu devia orar. Não, ele está dizendo: faça que você deve orar, faça que você deve suplicar. A súplica é um nível mais íntimo de oração. E não é fácil, né, pastor? Não, a súplica é um quebrantamento total. Há que a gente tem que se desmontar para conseguir suplicar. A gente precisa descer, se humilhar, se render, para que a gente consiga entender o poder que há na intercessão, o poder que há na oração. E ainda vai dizer aqui: façam orações, façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça, que é o agradecimento. Agradecer é tão importante quanto pedir. Agradecer é tão importante quanto orar. Uma oração que talvez nós já tenhamos mais intimidade, mais caminhada com o Senhor, né? Uma oração é tão importante quanto o nosso agradecimento. E aqui a gente pode estender um pouco mais. Quando eu trago para Deus as minhas ofertas, as minhas sementes, meus dízimos, tudo mais que você possa, votos, premissas, o que você quiser entregar para Deus. Quando você entrega ao Senhor as suas sementes, você de certa forma já está trazendo, porque você é grato por aquilo que você já ganhou, né? Então, as coisas estão tudo ligadas, não tem como desligar uma coisa da outra, né? Não há como a gente desligar. Acho que quero trazer aqui uma base para a gente poder trabalhar em cima. E a intercessão, eu vejo ela como uma ferramenta, gente. Uma ferramenta. Hoje pela manhã, hoje é 20, já nem sei mais que dia 20, hoje, né? 20 do 10. 20 do 10. Hoje às 6 da manhã estava lá na oração dos homens. E aí orando, clamando e suplicando. Chegou um tempo que eu disse, eu vinha no carro. Enquanto os irmãos... Eu estava chegando, confesso que eu estava chegando um pouquinho atrasado na oração. Ué? Eram 5 minutos. Acho que quase não consigo chegar atrasado. É. E aí eu estava chegando uns 5 minutinhos. Mas eu vinha já no espírito. Eu saí de casa, coloquei um louvor e vinha louvando no carro. E eu comecei a louvar e do louvor virou uma oração. E da oração eu comecei a chorar no carro. E eu vinha vindo, as pessoas paravam do meu lado no sinal. Eu ficava olhando, esse cara tá chorando às 6 da manhã. Aconteceu alguma coisa muito ruim com ele. Não, mal eles sabiam que eu estava sendo visitado pelo Senhor dentro do carro. Amém. E eu tava literalmente chorando. E eram lágrimas e lágrimas. Nossa, e lágrimas. E eu fiquei... parece que eu continuei. Eu dei uma piscada do culto à noite. E parece que eu só acordei assim 2 minutos depois e continuei no mesmo espírito no culto. Foi algo que começou a me tomar naquele louvor. E aí eu comecei a ver como é importante a gente estar no espírito. A gente está na presença, né? Muitos dizem, eu estou em espírito de oração. Amados, espírito de oração é um... Vamos traduzir um pouquinho assim. Aqui, o espírito de oração é mais como uma maneira de dizer que eu estou orando, né? Mas oração... Deus não está fazendo mímica ou está lendo a gente fazendo não. Ele quer que saia algo da nossa boca, né? Quando você ora tem que expressar algo, tem que colocar algo para fora, né? Então, para a gente começar aqui, acho que já está bem feito esse nosso base aqui. Intercessão é uma ferramenta que nós devemos usar, nós devemos praticar e aí nós vamos ter êxito para a glória de Deus. Amém. Eu ouvi falar uma vez que as lágrimas em oração são orações líquidas.
Orações líquidas demonstradas. É verdade. Como é que se... Agora, daqui a pouco eu vou lembrar como é que é uma frase bem bacana mesmo. Que simboliza o teu silêncio, né? Mas que tu tá ali na presença. Acho que as lágrimas fazem isso muito conosco, assim. Pelo menos quando eu estou escutando a palavra, ou até mesmo estou orando, e vem as lágrimas, assim, eu vejo que é uma maneira de orar muito íntimo, né? É muito... é um sentimento... Eu não sou de chorar por qualquer coisa. Não sei, eu sou mais no meu perfil, assim. Mas quando eu choro é porque Deus fez algo. Falou algo, mexeu. É bacana isso. Então é muito de cada um, né? Sim. Mas eu percebo que comigo acontece assim. Eu sou mais centrado, talvez mais questão de temperamento. Mas quando choro, a minha esposa que diz: se o Gabriel chorou é porque Deus falou. Sabe, pastor, você estava lendo os versículos, as passagens, contando a sua história hoje de manhã, né? Sim. Quando o senhor chegou eu não percebi, o senhor chegou hoje de manhã ali, eu tava, né? Tava orando. Tava orando, né? E o senhor me fez lembrar de um momento da aula do Ismael, primeira aula, primeiro dia de aula nosso. O Ismael dá curso em intercessão, né? E ele, num desses cursos, eu brinco, né? A gente ficou 6 meses estudando, que a gente viu nada, né? Foi da aula, Ismael. Uma das primeiras falas tua, tu disse a seguinte frase: o bom intercessor não deixa brecha. O bom intercessor não deixa espaço minúsculo, né? E às vezes tu tá chegando atrasado a algum lugar, algum compromisso, acaba se tornando uma brecha conforme for para onde tá indo. Uma oração, uma consciência, alguma coisa, então é não deixar brecha. Eu queria começar a colocar o Ismael um pouco na conversa aqui para nós, né, literalmente conectar as coisas. Ismael, eu vou me usar aqui um pouquinho como uma persona. Eu não entendia nada do que era intercessão. E foi muito rico entender o que é a intercessão. Parece muito óbvio, mas ouvir assim fica didático. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é intercessão? Se você pudesse explicar para algumas pessoas que talvez ainda não entenderam ainda o que é intercessão. E como foi os teus primeiros passos como intercessor? Tipo assim, para conseguir passar esse conhecimento, esse entendimento para os demais, essa consciência, né? Conta para nós o que é uma intercessão, o que é intercessão e como foi teus primeiros acessos a isso. O pastor Gabriel já trouxe um pouquinho, né, uma explanação sobre oração. Oração, a gente costuma dizer que oração não é intercessão, né? Sim. Tu orar não quer dizer que tu está intercedendo, porque a intercessão ela tem uma característica que é a palavra na origem, a palavra intercessão, ela vem de uma palavra hebraica que se chama paga, que é lutar, se colocar entre, né? Então a intercessão é se colocar entre algo ou alguém, né, e a sua petição. Aí nós entramos nessa passagem de Mateus 7,7 que fala pedir, bater e suplicar, né? Então a intercessão ela envolve isso, né? O teu pedido, a tua oração, a tua súplica, mas por quê, pelo quê e para quê, né? Tiago diz que pedir, né, e não recebeis porque pedi mal, porque pedi para os seus vossos deleites, né? A intercessão ela não envolve o seu deleite, a intercessão ela envolve uma causa, ou o reino ou uma pessoa. Muitas vezes nós recebemos pedidos de intercessão. Eu estou com meu irmão. Essa semana eu recebi um pedido de oração de uma irmã nossa aqui na Carral, se não me engano o nome dela é Sabrina, que o irmão dela estava na UTI. Então isso é uma oração de intercessão, quando tu ora por algo ou por alguém. Se colocar entre. E se colocar entre, que daí a gente vai ler lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, que o profeta vai falar que Deus procurava alguém para se colocar na brecha, e não achou. Que era o quê? Fechar as brechas. O intercessor. A pessoa queria interceder pelo povo, porque Deus naquele momento estava trazendo uma condenação sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel estava longe dos caminhos do Senhor. E o intercessor é aquele que liga. A intercessão traz ligação com o Senhor, ligação com Deus, ligação entre pais e filhos, convertendo o coração de pais a filhos, convertendo situações
Isso é o papel da intercessão. E o pastor Gabriel estava falando agora e eu me lembrei na hora de Mateus 6, 5 e 6, que fala que quando orares, né, fecha a porta do teu quarto e ali orarei em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Isso é um modelo de oração, mas não um modelo de intercessão. Uau. A Cibele fez um comentário, eu queria pegar teu gancho aqui só para validar. A Cibele tá assistindo a gente aqui. Assídua, né? Ela falou assim, o intercessor precisa saber quem ele é para Deus e quem Deus é para ele. É o tipo de uma intimidade firmada. Faz sentido? Identidade, né? Identidade firmada. Isso, faz sentido. Claro, identidade. Se o intercessor não sabe quem ele é, ele não... Ele vira a brecha. Não digamos isso, ele mas... Ele consegue acessar tanto quanto ele pode, né? É que a intercessão, gente, para começar, a palavra de Deus vai dizer em Romanos que ninguém sabe orar como convém. E ninguém sabe interceder como convém. E Romanos vai dizer também que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não é palavra. Que não vem de palavras. A intercessão, ela move o coração de Deus. O clamor do Senhor. O que Deus quer orar, não o que o intercessor quer orar. Muitas vezes esse intercessor com identidade, muitas vezes ele ora o que ele quer orar, o que ele viu. Digamos, né, aqui dentro da intercessão hoje na Carral nós temos as dinâmicas, digamos. Vamos orar pela proteção do pessoal que está servindo estacionamento. Vamos orar pelo pregador da noite. Vamos orar pelos ministros de louvor, para que Deus use a vida deles através da adoração. Vamos orar pelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, para que elas recebam a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor frutifique em seu coração. Isso são orações, digamos, estratégicas, mas não é a oração que move o coração do Senhor. E assim, Ismael, só uma pergunta... se é uma afirmação ou não nessa questão de nós que somos empreendedores, empresários, enfim, né? A intercessão, ela é um cuidado e uma proteção para o nosso propósito? Porque eu digo assim, em questão até espiritual, porque às vezes a gente tem algumas batalhas dentro da empresa que nós acreditamos que às vezes é pela força do homem, às vezes muito é pela força espiritual também. Mas a intercessão, quando ela vem assim, ela é uma proteção para o nosso propósito como empresa? O que tu vê isso? A oração, né? A oração, tem a oração, como a gente estava falando nisso. O que é a intercessão? A intercessão é se colocar entre. Aí tá se colocando entre o quê? Dentro ali desse propósito de oração que tu tá tendo ali referente aos negócios. Entre o quê? Entre... A empresa, ela é feita de pessoas. Sim. Ela não é feita de números. Ela é feita de pessoas. Então eu costumo dizer que a intercessão ou os negócios, tu te movimenta por pessoas. Porque teus colaboradores são pessoas. Sim. Os colaboradores não são... Muitos são CNPJ, sim. Hoje no meu caso lá, uma parte é CNPJ. Outra parte é CLT. Mas são pessoas. Sim. E quando tu te move em oração pela tua empresa, tu também tá te movendo em oração pelas pessoas da tua empresa. Quando tu ora para Deus prosperar o teu negócio, não é porque Deus vai prosperar a tua vida, mas Deus vai prosperar também aquelas pessoas que estão debaixo do que a gente chama do guarda-chuva, né? Sim. Tá debaixo do teu guarda-chuva ali. Então, tem a oração de proteção, que é o caso que tu perguntou. Mas eu creio que a intercessão, ela engloba mais coisas. A intercessão, ela engloba nos aproximar do Senhor. Porque se a gente tem o Senhor, a gente tem tudo. Se a gente tem a presença, se a gente tem Deus, a gente vai ter tudo. E através da intercessão, a intercessão ela vai movimentar seja uma salvação. Por isso que eu costumo dizer muito referente a isso, que é muito importante orar pelas pessoas que estão chegando pela primeira vez. Porque Sim. às vezes tem impedimentos, sim, que é a questão que tu perguntou, de questão de proteção. Tem alguns impedimentos espirituais, porque as pessoas, elas não vêm muitas vezes com o coração
aberto para aquilo, ou às vezes vem com preconceitos de algumas coisas que ouviram falar ou ouviram de circunstâncias, né, da vida, ou de testemunhos que receberam da vida. Então a intercessão, ela faz esse papel de arar o coração, de preparar aquela pessoa para que o louvor, né, a palavra venha tocar naquela pessoa, naquela vida, e aquela pessoa venha conhecer realmente o Senhor do jeito que Ele é. Esse é o papel da intercessão, se colocar entre algo. Os meus primeiros passos como intercessor, foram através de um curso de intercessão. Há quantos anos atrás isso? Em 2009. 2009. Nós estamos em 2025, então isso vai fazer aí 17 anos, 16 anos. É isso aí. Em torno disso. Então eu já estava há um ano já nos caminhos do Senhor, já orava, já tinha minha vida de oração ativa, mas também tinha as curiosidades, como todo cristão, sobre esse ministério de intercessão. Porque eu gostava de orar, eu amava orar, eu orava pelos meus pais, eu orava pelos meus familiares, meus entes queridos, eu orava pelos meus vizinhos, né? Orava pelas pessoas, às vezes colegas de trabalho, mas não entendia o que era realmente interceder. Orar é uma petição, interceder é se colocar entre. E aí eu fui começar entendendo mais nesse curso que eu fiz em 2009, onde a pessoa que estava dando o curso, ela se falava muito em se colocar entre. Se colocar entre uma causa, entre uma circunstância e Deus, entre uma luta e o inimigo. Porque a intercessão é isso, é se colocar entre a pessoa e Deus, ou entre a pessoa e o inimigo. Ismael, como se fosse a gente sabe que o advogado é Jesus, mas é como se fosse a função de um advogado. É se colocar entre o juiz e vamos dizer assim, o acusado, né? E o advogado está ali entre, para justificar, ou talvez para até mesmo falar o que aquela pessoa não consegue falar, né? Então muitas vezes a intercessão, pelo menos na minha ótica, a intercessão ela é eu poder colocar-me entre Deus e vou dar um exemplo do Anderson. Mas ele não sabe como fazer tal coisa, mas eu estou percebendo que ele está passando uma batalha em tal área. Então ali eu me colocar diante do Senhor para interceder, para orar em prol dele, para que possa, como você estava falando, para que as pessoas que chegam, né, precisam ser sedentas. Muitos vêm e aceitam um convite de vir à igreja. Mas a igreja é bacana. Quem sabe o convite foi tem um grupo que toca lá e a música é bonita, né? De repente foi esse o convite. E quando a pessoa chega aqui, ela é fisgada porque pelo seu coração, porque alguém estava orando. Entre ela e o Senhor há um intercessor, né? E ele está ali colocando, abrindo o caminho para que tudo que aconteça ao redor, desde a acolhida, desde a recepção, desde o carro estacionado, um sorriso que a pessoa receba, tudo isso seja como uma semente que vai puxando essa pessoa para mais perto de Jesus. Né? Mais ou menos. Eu queria pegar o gancho que vocês trouxeram aqui, e como a gente fala para empreendedores, para empresários, a luta diária de empreender, ela não precisa falar muito mais, acho que a gente já gastou essa ficha aqui, né? Mas a luta do empreendedor, do empresário, ela é diária, seja às vezes para lançar um produto, seja para sair de uma situação financeira difícil, seja para sair de um desafio econômico, de uma pandemia que chega, de uma enchente que chega. Mas dentro de uma normalidade, os negócios por si só já têm dificuldades, desafios inerentes, naturais de um negócio. A intercessão pode ser uma ferramenta na empresa. Os empresários estão nos vendo lá, ou vão ver depois esse vídeo. A intercessão, ela pode ser uma ferramenta que tem que estar na agenda do empreendedor. Ela pode ser daqui a pouco vamos pensar assim, né? Uma arma a mais dentro desse universo empreendedor, esse universo empresarial, porque devem ter muitas batalhas fora, né, do tangível, né? A gente estava falando de outras coisas, talvez a gente fale mais para frente aqui, mas como é que eu posso responder essa questão, Ismael? A intercessão pode ser uma ferramenta para o empreendedor? O empresário empreendedor, ele pode fazer uso disso através de um intercessor que nem tu, ou ele mesmo se tornar um intercessor, não importa quem nesse momento, mas pensa na intercessão, na ação de interceder. Ela pode ser usada no empreendedorismo? Sim, com certeza.
eu acho que é o primeiro passo, né? De todo empreendedor é a oração. É orar, interceder pelo seu negócio, né? Interceder por aquilo que Deus colocou. Porque a intercessão é um desejo, é um pedido. O que está no coração do Senhor como propósito, como eu, como empreendedor, como é orar e fazer, é ouvir o Senhor, né? Buscar agir. Então, eu vejo, vamos trazer para mim, todos os passos que hoje eu dou no meu negócio é através da oração primeiro. Primeiro eu oro, primeiro eu busco a direção do Senhor, para depois eu tomar um passo. Eu não vou por tendências, como a gente estava falando aqui no off. Eu não ando por tendências que hoje o mercado que engloba lá o nosso negócio impulsiona, mas eu vou pelo que o Senhor mostra. Eu vou para onde o Senhor está apontando. Então, todo empresário, eu creio que ele deva sim, né, usar de oração e de intercessão no seu negócio, para proteção, para alargar as estacas, para avançar, né? Até mesmo para pausar, porque tem muitas vezes que no nosso negócio não é o momento de avançar, mas é o momento de, não é pausar, mas de estabilizar, de andar naquela estabilidade, naquela velocidade. Eu tenho aprendido isso. Ano de 2025, metade do ano foi um ano de estabilizar, onde a gente estabilizou o negócio, estabilizamos, a gente entendeu através de oração, através de intercessão, que nós precisávamos estabilizar alguns processos, estabilizar até trazer uma organização, porque muitas vezes a gente ora e Deus realmente intercede e Deus mostra, ó, vamos avançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e às vezes a gente não entende o tempo. E a oração, a intercessão, ela te traz o discernimento do tempo de fazer. E que muitos empresários tem uma característica que é a ansiedade, né? De querer fazer realmente as coisas muito rápido, né? E eu vejo que com a oração, claro que Deus abre muitas portas. Mas uma coisa que a gente comenta muito aqui, né, no podcast, que a gente ora, né, ora muito, só que algumas pessoas que têm isso no coração, eles não conseguem se mover, né? E aí que eles oram, enfim, buscando essa porta aberta, mas aquela porta tá ali, é só tu dar o primeiro passo. E isso que a gente comenta muito no curso que a gente faz aqui, que é dos Empreendedores do Reino, que é Deus tá te dando a porta aberta, mas tu tem que sentir aquela vontade de dar o primeiro passo e fazer as coisas realmente acontecer. Tu tem que se mover com a sabedoria, né? Tu tem que se mover mostrando que é possível aquilo ali, né? Que não apenas dizer, como é que vai ser, não vai cair do céu, mas que Deus vai te dar o caminho e tu tem que dar o primeiro passo. Tem que aceitar isso, né? E isso que acontece com alguns, né, empresários que não dão esse primeiro passo e ficam ali esperando e acaba o tempo passando, né? E dizendo, por que as coisas não estão acontecendo? Não, as coisas estão acontecendo, só que a gente tem que se mover, né? Isso é algo muito corriqueiro, comum, esse negócio. E principalmente para aquele que tem uma vida de oração, muitas vezes, Gideão, ele orou 3 vezes pro Senhor. Molhado, seco, molhado, ficou lá. Confirma de novo. Confirma de novo. Então, muitas vezes, Deus já tá te respondendo, já te respondeu. Sim. Falta a ação. Orar, tu já fez. A ação tu não fez. Sim. Então, o empreendedor, ele tem que entender esse time, esse momento da oração, da resposta do Senhor e da ação. Porque, como Moisés, que colocou o que primeiro? O pé na água, depois o mar abriu. Muitas vezes nós, como empresários, nós queremos ver o quê? O mar aberto. O mar aberto. Não, é aqui, o mar abriu. Vamos por aqui. Não, primeiro você tem que colocar o pé para depois o mar abrir. E esse time
que a gente precisa entender entre oração e negócio, entre intercessão e negócio. Tu pode realmente interceder muito pelo teu negócio, mas se tu não tiver uma ação no teu negócio, debaixo da resposta que o Senhor te deu, o teu negócio pode ser que ele trave. E isso não depende só da oração e também da intercessão, como um bom intercessor, mas depende da ação, como um bom empresário. Sim, com certeza. Deixa eu pegar um gancho disso aí. O pastor Dr. Rômulo Godoy te mandou um abraço aí, né? Mandou querido. um beijo no coração. Uma benção. E mandou aqui uma provocação, uma pergunta, né? Ismael, explica pra nós como é entrar em uma batalha que Deus não mandou pra nós. É que assim, enfiaram uma batalha que não é nossa. Já que tu às vezes se interceder por alguém. Como é que é isso? Pergunta difícil? Não é difícil. A gente pode dizer que a gente já viveu várias. Eu acredito. É mais comum. É mais comum que a gente se imagina. Exato. Boa, pastor Gabriel. A gente já viveu algumas dessas, né? Às vezes a gente, pelo ímpeto, às vezes a gente tem um coração. O intercessor, ele tem uma característica que é a característica de Jesus, que é a compaixão. Todo intercessor, ele tem uma característica clara, que é a compaixão. Ele se move por compaixão. E por muitas vezes Deus te encher dessa compaixão, como ele teve compaixão na passagem lá do samaritano, que o sacerdote passou de largo, né? E que o samaritano se movimentou em favor daquele que tinha sido saqueado, que pegou, botou na hospedagem, pagou o óleo, pagou todo a cura, digamos, dele. Sim. Eles colocam em frias. Por se mover, porque a palavra de Deus vai dizer em Jeremias que o nosso coração... do que na razão. Né, é que a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias que o nosso coração ele é corrupto e enganoso. E muitas vezes nós agimos por coração. E não é para agir por frieza, mas por muitas vezes buscar do Senhor realmente. Por isso que eu falo, o intercessor, ele tem os ouvidos conectados com o Senhor. Realmente, Senhor, essa aqui é a guerra que eu tenho que entrar? Senhor, essa é a batalha que eu tenho que ir? O rei Davi, um dos reis que para mim, um dos caras mais próspero, mais, né... Apesar das falhas, dos erros dele, ele foi para uma guerra que não era para ele ter ido. Sim. Foi a guerra da distração. Foi a guerra do palácio. Às vezes a gente fala em guerras por pessoas, mas a gente entra em guerras nossas que não é para ir. O rei Davi ficou no palácio no momento que era para ir para a guerra. No momento que era para ir para a batalha. No momento que era para tomar a espada, ele mandou Urias. Por quê? Ele entrou numa guerra contra ele mesmo, que é contra a carne. Só que ele não venceu essa guerra. Ele deixou essa guerra vencer ele. E muitas vezes sim, nós nos colocamos em guerras que Deus não nos chamou. Deus não nos chamou para algumas batalhas. Algumas batalhas não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Sabe o rei Josafá? Ele, em Crônicas 20:20, Deus deu uma direção clara para ele. Que não era para ir os homens de guerra à frente, mas sim, digamos hoje, nos dias de hoje, o ministério de adoração e louvor. E nessa guerra, quem venceu foi o Senhor. Não teve espada, não teve nada. Foi o Senhor que incutiu a vitória sobre os inimigos. E eu tive uma guerra que nós entramos que nos custou um período da nossa caminhada. Só que foi uma guerra que não era pra gente ter entrado. Foi uma guerra que nós não entramos, nós não oramos, nós não buscamos, nós não fizemos o papel do intercessor, que é orar e se conectar com o Senhor e falar: Deus, o Senhor tá me enviando realmente pra essa batalha? Realmente é essa guerra, o Senhor tá... É eu que tenho que estar nessa linha de frente? Ou será que não é o pastor Gabriel que tem que estar nessa linha de frente? Ou será que não é o irmão Anderson que tem que estar na linha de frente? Ou será que não é o irmão Raul? Será que para a batalha do business o Senhor me chamou? Ou o Senhor chamou o Raul, o pastor Gabriel, o Anderson, o Lucas?
Porque às vezes nós nos colocamos em guerras que Deus não nos chamou. Colocamos em situações que Deus não nos chamou. E assim é nos negócios. Agora, 2024, eu venho orando para sair só da forma porta a porta, que a gente diz, né, no varejo, né, porta a porta, de vender, de ir para a área digital. E vi muitos negócios acontecendo no digital. A comparação, daí eu entrei na cilada da comparação. Não, mas o cara tá bombando no digital, o cara tá fazendo isso no digital. E eu fui por um caminho que não era o caminho que Deus queria. Porque faltou o quê? Oração. Faltou esperar Deus responder. Porque muitas vezes a gente, na ansiedade, Anderson, que todo empreendedor tem, do que as coisas aconteçam, a gente tem a dificuldade de esperar. Tem um louvor do Marcos Almeida, palavra antiga, que fala que esperar é caminhar, não correr. E como todo bom empreendedor, às vezes a gente quer correr ao invés de caminhar. Geralmente sempre. Geralmente sempre. E nessa, eu tive um prejuízo bem significativo na empresa, que fez com que comprometesse todo o meu... Isso no primeiro trimestre do ano de 2024. Todo o meu ano de 2024. Porque eu não soube esperar a voz de Deus. Não que o campo, não que a terra... Né, a gente tem ouvido sobre Abraão e o pastor tem falado muito sobre Abraão, o pastor Júnior, né? Uhum. E quando o Abraão e Ló foram se dividir, Ló olhou o quê? As campinas, a terra bonita. Não que a terra não fosse bonita, mas não era para aquele lado. Era pro outro lado. Sim. E hoje, depois de um semestre bem difícil em 2024, né? Falando de batalhas que não devemos, que Deus não nos chamou. Também nos negócios a gente tem batalhas que Deus não nos chamou. Tem escolhas, né? Porque ela se torna uma escolha. Sim. Uma decisão. Mas aí tu entrou num ponto que talvez seja o que eu consiga enganchar um pouquinho aqui da tua reflexão. Deixa eu ler um comentário aqui primeiro para te mandar aqui. A Cibele falou aqui: por isso muitas vezes nós, empreendedores e empresários, cansamos no meio do caminho. Né? Olha que legal o que ela comentou aqui. Porque nos distraímos com coisas que Deus nem está falando. Né? Muito, muito bom, Cibele, muito bom. Nesse processo de distração, para mim fica claro, como eu estava falando antes, entendi na tua primeira aula, que é uma brecha. A distração acaba sendo uma brecha. O que te distrai acaba sendo uma brecha. O que gera ruído. Que práticas tu tem? Que rotina tu tem para manter o ouvido sensível ao que é distração, que é barulho, que é Deus falando, que é Deus mostrando? Que tipo de rotina? Existe uma rotina? É possível ter uma rotina para diminuir essas brechas? É algo que tu possa falar para nós que é o teu dia a dia, que tu possa um pouco, né, literalmente contar para nós um pouquinho do que seria essa rotina, esse ritual, não sei, enfim. O que tu pode trazer para nós de rotina para a gente se manter atento, não distraído e não abrir brecha no nosso dia a dia, principalmente nas empresas? Primeiro, nosso manual é a palavra, né? Então, eu acredito que muito do norte que a gente precisa, ela tá na palavra já, para nós. E um dos primeiros passos é ter mais leitura, né? Buscar mais conhecimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre negócios? O que a palavra de Deus diz sobre riquezas? Eu quero aproveitar um gancho. A gente está numa modernidade agora, nos anos para cá, que questão referente a dízimo, não dão dízimo, oferta, tem coisas que é princípio não se quebra, princípio se cumpre, né? O princípio que tu quebra é o princípio que te quebra. Princípios que a gente quebra como empreendedor é o princípio que normalmente vai te quebrar. Então, a palavra, ela é o nosso manual, ela vai sempre ser o nosso manual. Antes de tudo é a palavra, foi o caminho que o Senhor nos deixou. Então, todo bom empreendedor tem que buscar, além da multidão dos conselhos, né? Porque é na multidão dos conselhos que se faz a guerra. Além da multidão dos conselhos,
buscar na palavra. Ouvir, eu tenho um costume, como eu sou vendedor ainda, né? Vendedor de porta, pastor Gabriel. Bato na porta ainda dos clientes. Ainda é um costume que eu falo que isso é vida pra mim, ainda tenho esse costume muito forte em mim e pretendo, independente da dimensão que a empresa venha a ir, é uma coisa que eu não vou deixar de ter tato, gente, pessoas, é algo que traz vida pra mim. E nesse trajeto, em muitos momentos, eu tinha um costume, que era escutar notícia do trânsito. E de uns anos pra cá, de uns 3 anos pra cá, Deus falou, eu que te guio. Eu que te guio. É eu que vou te guiar. É eu que vou te conduzir. Tu não precisa te preocupar pra ir pra Porto Alegre se tu vai pela 118 ou se tu vai pela Freeway se tem um acidente. Eu que vou te guiar. Só tem que ouvir minha voz e obedecer. Então, eu tenho desligado o rádio, assim, de coisas seculares. Não, eu ouço. Não sou um cara bitolado, eu ouço. Sempre procuro notícia e tô sempre antenado. Mas, em alguns momentos do meu dia, eu me desconecto dos barulhos para poder ouvir a voz do Senhor. Em alguns momentos do meu dia, eu me desconecto das coisas terrenas, até mesmo do WhatsApp, até mesmo das questões, das ligações, né, de demandas. Hoje a gente tem 5 vendedores. Às vezes o vendedor, cara, isso, negociação, aquilo. Eu simplesmente me desligo para buscar do Senhor a direção para aquilo que Deus quer, tanto para minha empresa quanto para minha vida. Porque nós, como empresários, nós somos também a empresa, querendo ou não. O CNPJ é a empresa. Se tu não tá bem, a tua empresa não vai estar bem. Então, isso é algo que eu carrego muito comigo, assim, né, de ler a palavra, de buscar na palavra, de buscar direção através da palavra. E Deus, ele é um Deus, eu costumo dizer que Deus é um Deus generoso. Ele sempre nos dá uma boa palavra. Com certeza. Sempre nos dá uma boa palavra. Tu tocou num ponto, eu vou me usar aqui um pouquinho, né? Não sei vocês, mas eu sempre gosto de estar com o Waze ligado, para saber, né, o caminho. Foi muito bom o ponto que tu trouxe. Reduzir os ruídos me ajuda a reduzir a brecha, reduzir a distração, reduzir aquilo que daqui a pouco me distancia, né, da conexão com Deus. Então é um bom hábito, de vez em quando, desligar das redes sociais, desligar do barulho, dos ruídos do mundo, para poder se conectar. Às vezes, num pequeno espaço de tempo, tu coloca muita direção na tua vida, uma vez que tu reduz esse barulho, né? O que tu aprendeu? Porque para mim isso é um pouco de disciplina, mas muita paciência. Porque tu vai ter que, de alguma maneira, né, ter paciência para colocar esse hábito na tua vida. Porque imagina, eu vejo, já testemunhei, empreendedores dirigindo, falando no telefone, falando no WhatsApp, negociando, né? Enfim, são multifunções. É a pegada do empreendedor, faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu vejo todo dia isso no meu carro. Aquele, né? Pois é, aquele framework, negociando, atendendo o cliente, né? Enfim, então, é do jogo. Cuidando do trânsito, é muita, vamos pensar assim, interações. O que tu aprendeu em ter essa paciência e ter esse tempo com Deus? Quando eu falo de decisões de finanças e decisões empresariais. Tem algum aprendizado que tu possa compartilhar conosco que te ajudou ou que tem te ajudado a ter esse momento de silêncio para ter a conexão? Tem uma coisa que te ajuda hoje no teu dia a dia, tanto nas finanças quanto nas decisões empresariais? O maior exemplo nosso é Jesus, né? Jesus, ele tirava todos os dias um momento do dia dele para orar. Então a gente vai ver em diversas passagens no livro de Mateus, Lucas, Marcos, João, nos evangelhos, ele se retirando para se conectar com o Pai, para buscar a direção do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Então eu entendo isso muito para minha vida. Isso ela é muito, como posso dizer, anda muito junto. As minhas decisões andam muito junto com o que eu ouço de Deus. O que Deus me direciona, o que Deus tem falado comigo, sobre os negócios.
Só que Deus, ele tem o tempo dele para responder. E às vezes a gente não espera o tempo de Deus. Como eu acabei de testemunhar, que eu não esperei o tempo de Deus e não esperei a resposta de Deus. Hoje eu tô no digital, mas não era naquela área para mim estar, era para mim estar nessa área. Eu fui pro e-commerce e Deus falou: não, eu quero que tu vá pro marketplace. E eu não ouvi Deus. Eu não esperei o tempo de Deus. Então, Deus, ele tem o seu tempo para responder. Deus, ele tem o seu tempo para fazer todas as coisas. E é algo bem difícil, assim, né? O Raul me descreveu, obrigado, Raul. Eu tentei, quis, mas né? te atirou, né, cara? Já deu pra cima aqui. Meu, chapéu Escreveu agora, né? Mas tudo bem. É muito difícil, né? A gente sabe, eu oro, acredito que todos os dias, né? Em si, não o quanto teria que ser. Eu acho que tem que orar mais, enfim. Mas é difícil tu ter um momento que tu vê assim, como pergunto para nós, né? Isso quase todos os empreendedores respondem, né? Que, quantas horas trabalha por dia? Eu trabalho enquanto estou acordado e às vezes dormindo. Né? Enquanto estou acordado, estou respondendo, eu acordo trabalhando e durmo trabalhando. Essa é a vida hoje que eu me vejo. Né? Eu estou no trânsito, estou trabalhando. Né? Paro na sinaleira, estou trabalhando. Então é algo que também é perigoso, mas é algo que o dia a dia é assim, e não somente meu. Eu vejo vários colegas, vários amigos que são empreendedores que são assim, né? E eu tenho tentado, agora um testemunho meu, assim, tentar desligar, mas eu vejo que não é fácil, né? Aquele momento, assim, como o Raul falou, é uma disciplina, é algo que tu chega assim, vou ficar 1 hora, como a gente tem as orações ali, ficar 1 hora orando pela parte da manhã, 6 horas da manhã, e já começa a dar um tremelico, assim, mas eu tenho que, sabe, aí já começa a orar, mas já começa a pensar, não, peraí, eu tô aqui, e é algo que tu vai ganhando disciplina, tu vai tendo isso contigo. Mas eu quero dizer para todo mundo que quer fazer essa parte de oração, que eu sou prova viva que não é fácil. Tu vai ter, não é só apenas tu se ajoelhar ali e fazer tua oração. Às vezes, no meio da tua oração vem outros pensamentos, aí tu vai ter que voltar. Então é algo. E o que tu aconselharia, assim, se existe, né? Até o pastor Gabriel e o Ismael pode nos dizer, essas pessoas que estão realmente tentando, que é no meu caso, e está dando certo, mas que está ali com a cabeça sempre no trabalho, sempre no trabalho, sempre no trabalho. Continua. Perseverança, continua. Perseverança. Batei. Abre-se e vos dá. Continua. Um dia vai ser 5 minutos, outro dia vai ser 10 minutos, outro dia vai ser 30 minutos, outro dia vai ser 3 minutos, outro dia não vai ter. Continua. Sim. Não para. Continua orando. Continua buscando, continua se aproximando do Senhor. Continua colocando. É difícil, eu te entendo. Eu tive uma decisão há 3 anos atrás. Meu primeiro filho, Samuel, uma boa parte dos primeiros anos dele, eu trabalhava todos os sábados. Todos os sábados. Não tinha sábado. Todos os sábados eu trabalhava. Não trabalhava domingo. Não trabalhava domingo, não visitando o cliente. Sim. Não trabalhava domingo dessa maneira, né? Como quando eu sou relator. Mas o empresário às vezes trabalha, como tu falou, trabalha do acordar ao dormir. E é a rotina para todos. Não adianta, não tem um mundo fantasioso disso. É a rotina hoje da grande parte dos empresários, ou digamos de todos os empresários. Se não todos, né? Mas eu tive algumas decisões que foi o sabático. Sabático, a gente tem essa cultura e entendimento do guardar o sábado. Não, o sabático é o teu tempo para pausa, o Senhor, a tua pausa. E o sabático não é nós que descansamos, é nós que damos descanso para a terra. É nós que damos o descanso para a terra. Nós estamos descansando a terra, seja ela do nosso coração, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Então, e é difícil.
Esse sábado, não o sábado, não digo sábado, porque hoje eu não trabalho sábado e domingo. Uma decisão. Foi uma decisão. Eu sei que muitos empresários hoje não conseguem. Depende muito do teu nicho e depende muito do teu negócio. Mas muitos empresários não conseguem. Mas precisem. Eles precisam. Porque nesse tempo que eu trabalhava muito mesmo. Já trabalhava de segunda a sábado e trabalhava das 8 às, né? Até dormir, como tu relatou. Eu já estava entrando em burnout. Uma exaustão e cansaço. Porque eu estava cuidando de várias coisas, mas não estava cuidando da principal, que é a nossa alma. Porque não me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Sim. Muitos empresários hoje que estão me ouvindo têm perdido a sua alma porque têm tentado ganhar o mundo inteiro. E assim como Marta, que estava atarefada dos seus muitos fazeres, suas muitas né, demandas, Não escutou a palavra. não participou da melhor parte que Maria participou, que foi a presença. Então, mesmo que seja difícil, como a gente costuma dizer, né? Quando a gente vai ler a palavra, vem o sono, né? Escutei um pastor essa semana, tá com dificuldade de dormir, tá com crise de ansiedade, não consegue dormir, lê a Bíblia. Vai conseguir dormir. Então, continua. Por mais que no meio da tua oração, por mais que no meio ali da tua intercessão venha 1000 coisas na tua cabeça, os afazeres, a empresa, um BOzinho, né? Todo empresário tem o seu BOzinho, né? Da semana, né? Eu costumo dizer que o meu BO essa semana passada, ele dormiu na sexta e foi acordar hoje, né? Eu deixei ele lá na sexta, falei, ó, fica lá que foi o carro. Deu um probleminha, fica lá. Vai acordar só a segunda. Mas tava lá o BO pra mim resolver. Claro. Então, isso aí não vai fugir da vida do empreendedor. Ah, sim. Mas quando ele prioriza a presença do Senhor, quando ele prioriza a presença de Deus, as coisas se tornam mais leves. Ismael, para completar o que você estava falando, se Deus faz tudo em 6 dias e o 7º ele descansa, não quer dizer que a gente não pode, a gente tem que descansar no sábado, não é esse o foco. Mas a gente tem que ter um dia de descanso, um dia de repouso, um dia de recarregar as forças, né? E eu tenho por hábito no meu negócio trabalhar de segunda a sexta. Várias vezes as pessoas chamam, amanhã o senhor pode, depois das 6 não, meu horário é comercial de segunda a sexta. Mas e se já atendeu no sábado? Várias vezes, né? Na semana lá no dia 11, foi sábado, tinha um evento aqui na igreja, eu estava trabalhando de manhã. Mas por quê? Porque às vezes são coisas que são inadiáveis, algumas são situações que você se obriga a fazer. Mas eu acho tão legal que muitas vezes quando eu preciso avançar num sábado, Deus me libera na segunda. Boa. Às vezes eu tô correndo, geralmente a segunda-feira é um dia mais corrido no meu trabalho. Porque segunda-feira passou 2 dias de fim de semana, caiu o mundo para muitos clientes e eles estão ligando, por favor, faz isso, é hoje, eu queria que você fizesse hoje, é hoje, é hoje. E o hoje, às vezes eu faço o hoje de segunda, é quase quinta-feira quando eu tô conseguindo dar conta. Lá na frente. Por quê? Porque tem uma ordem de prioridade, tem uma agenda a ser cumprida, né? Coisas que são... Enfim, mas eu aprendi nesse tempo que tudo que eu posso delegar deixa de ser fardo. Tudo que eu posso delegar para alguém é uma tarefa secundária, não é uma prioritária. Então, quando eu consigo delegar algo, agora usando o teu exemplo aqui, a gente vai ter que contratar um motorista. Para poder, né? Para poder dar. Por que muitas pessoas, muitos empresários têm um motorista? Mas isso é fora do padrão da realidade. Não, se fosse fora da realidade, não se faria, né? As pessoas não fariam. Por que muitos precisam de alguém para ser o seu motorista? Porque o telefone não para, as decisões não param. Se você for estudar um pouquinho a vida de um ungido de Deus aí, Dr. Mike Murdock, você vai ver que ele fala sobre isso com muita naturalidade. Ele criou um plano de ação para os seus funcionários. Isso ele aplica na igreja, qual ele é pastor, ele aplica nas suas empresas, ele tem, né? Então o que ele faz? Ele gravou uma série de vídeos e antes da pessoa iniciar no seu trabalho, ele faz a seleção passou nas entrevistas e tal, agora você tem um treinamento. Assista todos os vídeos.
Qualquer coisa fora desses vídeos, nem vem me perguntar, porque está tudo respondido nos vídeos. Então ele tem por hábito um treinamento a qual tudo que vai ser passado está ali. Então ele descarrega a cabeça de ter que treinar as pessoas. Já está lá, é só assistir o vídeo. O que você quer saber? Assista o vídeo tal. Sabe? Ele começou a criar um método para descarregar a sua mente, porque quando é que Deus vai dar novas ideias? Onde é que vem a criação? Nós somos seres que criamos, né? Nós temos igual ao Pai, né? Fomos imagem e semelhança. Deus criou a terra, nós também criamos muita coisa na terra. A gente tem o dom para criar. E como é que eu vou criar se eu estou cheio de tarefas? Então eu tenho que delegar. Delegar é um hábito que tem que ser treinado. Não é fácil confiar para delegar, né? Então muitas vezes a gente quer confiar para depois delegar. E outra coisa que não afasto do meu quarto é um papel e uma caneta. Porque se eu tiver uma ideia no meio da noite, eu não vou ligar o telefone ou abrir o computador para escrever. Eu anoto, digo assim, ideia tal, isso, tá. E volto a dormir. Porque o papel recebe e a mente descansa. Se você olhar a minha agenda, isso é um hábito meu, mas a minha agenda parece um livro, não parece uma agenda, de tanta frase escrita e coisa. E às vezes eu reafirmo, eu boto uma seta, eu sublinho. Se for preciso, eu passo 3 canetas por cima, isso não importa. Eu preciso que a cabeça descanse para que eu possa entender como fazer o próximo passo que Deus mandar, né? E aqui eu tô falando de uma jornada tripla. É marido, é pai, é pastor, quádrupla agora, e ministério, né? E sem contar as outras que às vezes aparecem. Então, como é que a gente vai dando conta de tudo isso? A gente tem que aprender a delegar, né? Eu comecei a fazer, a gente pode puxar isso aqui para a empresa, claro, e acho que é o nosso foco. Mas se a gente começa a aprender a delegar algumas coisas, eu sou a última opção para tratar o cachorro em casa. Mas pastor, se eu não trato o cachorro, vai morrer de fome? Não, mas eu tenho um filho que pode fazer. Eu já deleguei essa tarefa. Quem é que recolhe o lixo lá de casa? Sabe? Se eu tiver que cuidar de todas as tarefas, quando é que eu vou ter tempo para mim ou para mim com Deus? Então eu preciso passar as tarefas de menor expressão, vamos dizer assim, que não são as pessoas que vão fazer, não são menores por isso, mas elas têm capacidade de executá-las. Eu preciso descarregar isso de dentro de mim para que eu possa ter espaço para criar aquilo que realmente quer, ou pelo menos ouvir o que Deus quer, aonde Ele quer me levar, né? Principalmente, acho que isso é o nosso foco. Daí você vai entrar na oração, na intercessão, né? Então muitos empresários estão perdendo o seu tempo, vamos dizer assim, com coisas que ele poderia delegar, sabe? Tem que contratar um secretário, uma secretária, tem que contratar um office boy. Eu sou do tempo do office boy, né? Tem que contratar alguém para despachar as coisas. Tem que contratar no governo se chama ajudante de ordem, né? Mas não, a gente precisa de alguém para repassar algumas coisas. Resolve isso para mim, me traz o resultado. A gente é o gestor da empresa, a direção da empresa. Se a gente tiver que estar ali, cuida da luz acesa, chaveou a porta, né? Eu como pai, como líder da casa lá, eu antes de deitar eu faço a ronda na casa. Janela tá fechada, porta tá fechada, tá chaveado. É responsabilidade. Eu não vou largar para uma criança fazer, né? Mas tem coisa que a gente pode delegar assim, filho, filha, lixos hoje é contigo. Tira todos os lixos, bota sacolinha, sei lá o que for, bota um saquinho lá, né? Recolhe, põe lá que hoje é dia do caminhão do lixo. Beleza. Ou tem que tratar o cachorro. Não esquece de lavar o pote da água, né? A gente lava o copo. Por que o bichinho não tem que tomar água com limo? Só um detalhe, desculpa, mas a gente pode delegar algumas coisas e tira o fardo da gente. Com certeza. A gente cria o tempo, né? E a gente muitas vai ter a gestão do tempo bem melhor. Esse ano foi um ano de reter as flechas, né? Para lançar mais longe. Então agora a gente está lançando as flechas lá na empresa. Mas voltando à questão ali da paciência, né, de tempo, de gerir tempo, de criar tempo, com essa decisão de não trabalhar sábado, o faturamento da empresa triplicou. Olha aí. Por quê? Como o pastor falou, não só em delegar, mas tu também ter a tua mente, o teu corpo, descanso. O empresário também não pode só negar o quê? Descanso. Deus descansou no 7º dia. Deus, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, descansou
às vezes nós não queremos descansar, Anderson. Sim. Tipo, nós achamos que não, porque tem demanda, não, porque tem situações, não. Nós precisamos descansar, porque descansar também é confiar no Senhor. Isso. Confiar que Deus está cuidando de tudo. Apesar das circunstâncias, apesar das questões. Esse final de semana eu escolhi descansar em Deus. Falei, não, Deus, vou descansar. Por mais que eu estava atribulado, não quer dizer que tu não vai estar atribulado, mas tu vai descansar. Descansar, entregar o controle na mão do Senhor e falar, Senhor, tu coloca o canal que vai passar aí. Uhum. Descansar não é tu ficar sentado no sofá com o controle na mão escolhendo o canal, é entregar na mão do Senhor o controle da tela e falar, Senhor, é contigo, tu escolhe o canal que eu vou ver. O que vai acontecer na próxima cena? Deixa eu pegar fazer uma postura aqui. Você está gostando? Deixa eu fazer uma chamada aqui. Você está gostando? Compartilha, comenta, tem muitos comentários aqui. Hoje está sendo uma aula prática para você aplicar nos seus negócios. Foi falado aqui um pouquinho sobre descansar, o entendimento disso, conectando isso com intercessão. Eu quero montar aqui uma reflexão que se torna uma pergunta, tá, Ismael, para ti e para os demais aqui. Muitas pessoas estão num burnout, sabem que estão num limite absurdo, sejam empresários, sejam profissionais, mães, tem burnout de família, né? E normalmente um sintoma de quem está no burnout é perceber que está produzindo menos e achar que precisa trabalhar mais. Ele só está produzindo menos porque está cansado. Simples assim. Só que o cara está num burnout, ele não consegue ver isso. Aqui é um ponto. O outro ponto é empresários que podem olhar para a seguinte situação. Eu tenho um bom produto, eu tenho as melhores pessoas, eu tenho uma boa estratégia, eu sou um cara inteligente, eu me preparei para aquilo, tecnicamente eu tenho os melhores elementos na mesa, mas as coisas não dão certo. E aqui a pergunta é a conexão. Se as coisas não dão certo, se eu tenho todos esses elementos na mesa, eu tenho os melhores números, eu tenho as melhores pessoas, eu tenho conhecimento e eu tenho um bom produto. Por que eu não estou avançando? A conta não fecha olhando pelo olho da carne. A batalha espiritual pode estar acontecendo aqui. Numa empresa onde tem tudo para dar certo, ou num negócio, num produto, eu tenho todos, vamos pegar os elementos práticos. Eu tenho o produto, eu tenho o mercado, eu tenho a técnica, eu tenho o conhecimento necessário para que esse produto seja vendido da maneira correta. Tá tudo aqui. É simplesmente montar a receita e ir para a rua. E a gente tá indo, patina e o resultado não vem. Claramente para mim há uma batalha espiritual acontecendo aqui no ambiente empresarial. Claro que nem sempre é isso. Mas nesse contexto, onde está claro, a pessoa é inteligente, ela tem discernimento, ela está vendo que tem todos os elementos ali, mas tem alguma coisa que está travando, alguma coisa que não vai. É possível nesse cenário não ser uma batalha de concorrência empresarial e sim ser uma batalha de concorrência espiritual? Sim, com certeza. Eu creio que o espiritual ele é reflexo, o natural ele é reflexo do espiritual sempre. Em todos os âmbitos. E como a gente começa então a interceder ou começar a introduzir a intercessão dentro da minha empresa, que daqui a pouco num ambiente que a maioria das pessoas vê essa oração, esse processo como algo estranho. Que dica tu daria para um empresário, para um empreendedor, para um líder? Tu é líder de ministério de intercessão, tu é empresário. Eu imagino que em alguns momentos tu deve interceder, pessoal, olha o que está acontecendo, né? Ou enfim, porque para ti se tornou natural daqui a pouco, né? Esse modus operandi. Mas numa empresa que tu tem algumas culturas empresariais, que nem tu falou, a empresa é composta de pessoas, né? O CNPJ é composto de CPFs. Como é que a gente vai colocando isso na cultura da empresa, a intercessão como uma ferramenta estratégica? Tem várias maneiras de tu fazer, né? No exemplo da nossa lá, hoje boa. A gente começou, né, com o entendimento de só pessoas cristãs trabalhar conosco. Tá, para abençoar, né? O costume do judeu, né? O que o judeu faz? O dinheiro circula 5 vezes entre o judeu para depois sair fora. Então o judeu não vai comprar do muçulmano, ele circula, vai, né? Digamos, nós cristãos não temos essa cultura. Se eu sei que o pastor Gabriel trabalha com portão, eu não vou perguntar pro pastor Gabriel pra ir lá na minha casa. Não, eu vou com o cara que conserta o meu portão há anos. Consertou do meu pai, consertou da minha mãe, consertou da minha avó.
né? Que é a questão da confiança, né? Então, o judeu já tem uma maneira diferente de lidar com isso. A oração nas empresas é um costume, é uma rotina, é uma escolha, mas respeitando também as outras pessoas que não têm entendimento. Respeitar o espaço das pessoas. Boa. Respeitar aquela pessoa, porque a gente começou só com cristão. E no meio do trajeto nós entendemos que só com cristão não ia dar certo. Porque existem muitos bons profissionais que ainda não são cristãos. Mas que eles podem se tornar cristãos. Que eles podem, através da minha vida, eu trazer eles para o caminho do Senhor. Muitas vezes nós, como empresários, nós queremos sim um ambiente, né? Um ambiente bacana, um ambiente legal. Mas também nós podemos ser bons pescadores. Perfeito. Podemos pescar almas. Claro. Podemos ser agente de Deus para aquelas pessoas. Uma conversa que eu tive com o pastor Júnior, eu falei que Deus me deu uma palavra. Que eu ia trazer para os caminhos do Senhor um milionário. E para mim, o que era milionário, né? Eu olhava os meus clientes mais potenciais, com os mercados maiores, que faturavam milhões por mês. E Deus trouxe uma família inteira dona de fruteira. Todos pro caminho do Senhor. Plantando a semente, plantando a semente, plantando a semente, ano após ano, ano após ano. Eles não eram E o Senhor me trouxe um entendimento. Que aquelas pessoas não eram questão do valor, mas que elas valiam mais porque era uma alma. E essa cultura nós podemos implementar nas nossas empresas, mas com respeito. Sim. Também respeitando o espaço do teu colaborador, respeitando ele. Eu participei de uma empresa. Trabalhei como promotor de vendas da Nokia, que hoje ela não existe, né, de telefonia, por um período da minha vida. E lá a gente tinha um supervisor que era cristão e tinha a outra supervisora que não era cristã. E em alguns momentos havia orações, só que em alguns outros momentos não havia orações. Respeitando os ambientes. E isso eu entendi como sabedoria daquele supervisor. Feeling, o tato do momento, o tato do ambiente. Esse é o momento. Não, vamos orar. Né? Como diz, né? O avião caindo do céu lá, todo ateu vira crente, né? Vira crente em Deus, né? Como a gente fala, né? Tem esse costume de dizer, né? No momento que o calo aperta, todo ateu crê. Então, muitas vezes, tu entendeu o feeling, tu entendeu o momento do ambiente. Vamos dizer, minha tia tá passando por um problema de saúde. Cara, vamos orar. Algo sensível, assim, algo que vai tocar naquela pessoa, que vai... como eu posso dizer, vai mover aquela pessoa a entender. Não, a gente vai fazer só uma oração. Isso também é intercessão. Isso também é oração. Isso também é um movimento de compaixão. Então, nós temos N maneiras de introduzir nos nossos negócios a oração e a intercessão, mas com sabedoria e respeitando o espaço do seu colaborador, respeitando o momento do seu colaborador. Então, eu acredito que é de bom tom isso. É como eu conduzo. Tem momentos de oração, alguns momentos, mas tem momentos também de respeitar o espaço deles. Já aconteceu contigo de, por exemplo, chegar algum cliente e precisar orar para entrar? Muitas vezes acontece comigo, né? É mais uma questão, eu creio que é mais uma questão da gente estar sensível ao mundo espiritual. Isso não vem de um estalar de dedos ou de uma imposição de mãos num culto de domingo. Isso vem de uma vida com Deus, de uma vida de todos os dias. Você está buscando o Senhor, orando e estudando a palavra e etc, e cultuando, claro. E com o passar do tempo você vai se tornando mais íntimo dele, né? E aí, quantas vezes eu já precisei chegar em lugares
E é um hábito meu, né? Sair de casa orando, seja para a igreja, para o trabalho, sair orando, acompanhado ou sozinho, orando. E por 99 por vezes eu chego nos lugares pedindo para o Senhor me dê a direção, o que é o problema, qual é o defeito. Eu trabalho com técnica, com área técnica. Então, qual é o defeito que está acontecendo? Né? Porque a gente chega que nem um doutor com um paciente. O paciente que nem uma criança. A criança só chora ou geme e não sabe dizer. E ali eu estou mexendo em um objeto que não tem vida. Né? Então a gente precisa descobrir onde é que estão os defeitos. E muitas vezes a gente precisa da orientação do Senhor. Muitas vezes não, todas as vezes, né? Mas eu tenho por hábito pedir ao Senhor. E quantas vezes eu já cheguei em momentos em que estava ali e as coisas não andavam, eu já fiz tudo que eu podia fazer e daqui a pouco eu disse, vem aquela fé assim, sabe? Disse, não, mas eu não vou perder para um motorzinho desse aqui. Deus é maior que o motor. O Deus que eu sirvo é maior que uma plaquinha aqui que o homem criou. Eu não posso perder para esse negócio. E aí eu já botei a mão no motor e eu repreendo o que tinha nisso aqui em nome de Jesus, vai funcionar agora. De repente alguém que está nos assistindo vai dizer assim, esse pastor é meio louco, mas a fé não é para os normal. Né? Os normal ficam aí no time dos que se acham bons. A gente como diz a passagem, que as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? Então muitas vezes, como é que eu me recordei de algo aqui, né? Esse é um ponto que eu queria que tu pudesse compartilhar. Como é que você lida quando tem que chegar alguns clientes? E a outra coisa eu me recordei um pouquinho para trás aqui. Quando a gente descansa, a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Ótimo. Pensa comigo, os discípulos só conseguiram a pesca milagrosa porque escutaram a voz de Jesus. Lance a rede ao lado direito. Né? Lance a rede. Até então eles disseram, pescamos a noite toda e nada tiramos. Mas quando eles ouviram a voz, eles já tinham desistido. A Bíblia vai dizer que eles desistiram, eles acabaram o turno da pesca. Aí eles estão lá, né? E agora? Não deu nada. Fizemos toda a nossa técnica e alguém ouviu a voz de Jesus. Jesus falou, lance a rede novamente. E aí o que eles fizeram? Lançaram a rede. E cada vez que eu paro para recarregar as energias, as baterias, quando eu paro para orar, para descansar, para dormir, sempre é momento de ouvir a próxima instrução do Senhor. Avança aí. E foi o que a gente comentou, né? Que até citei aqui. Às vezes as pessoas escutam, e se eles não jogassem as redes? Né? Então é perceber, e acredito que nós iremos perceber, com a intimidade, né? Com intimidade. Como está falando, não. É importante. A gente vai ter que exercitar a fé agora chegando em casa, pastor Gabriel, porque minha esposa mandou uma mensagem falando que o portão não estava funcionando. Ai, Jesus. Então, o cara que mete algo no prático, portão vai viu? funcionar agora. É algo muito prático. Então, Se eu te surpreendo em casa, ele volta a funcionar. Exatamente, óbvio. Tem coisas que às vezes não independe de nós, né? Sim. Já teve clientes que simplesmente Deus falou, não vai atender ele hoje. Eu falei, não, Deus, hoje é dia de atendimento dele hoje. Porque se eu não atender ele hoje, eu perco a venda da semana. Porque tem clientes que eu atendo semanal, quinzenal e mensal. Daí Deus, não atende hoje. E eu deixei de atender ele, o cara sofreu um assalto. No horário que eu ia atender ele. Sim. E também teve clientes que Deus falou assim, não vai. Não é pra te ir lá. E eu fui e teve um tiroteio. E eu entrei no meio do tiroteio. Jesus. Que eu atendo alguns bairros um pouco mais precários, em algumas regiões de Porto Alegre. Uhum. Então, o ouvir a voz do Senhor, o ouvir a Deus, é o que eu estava falando um pouco antes ali, referente aos ruídos, a diminuir os ruídos. E quão importante é ouvir a voz do Senhor, porque às vezes o Senhor está nos livrando de coisas que a gente nem imagina. Que se a gente imaginar, no céu vai ter um filme para cada um de nós, falar, te lembra esse dia aqui, meu filho? Furou teu pneu, sabe por quê? Por isso. Esse dia aqui, sabe por que não deu a partida no teu carro? Por isso. Às vezes nós escolhemos o caminho da murmuração, né? O empresário, normalmente, quando as coisas não começam a dar certo, ele começa, às vezes ele não murmura expressamente com palavras, às vezes interiormente. Questionar o que está acontecendo. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu tomei essa escolha? Por que eu tomei essa decisão? E ouvir a Deus é primordial.
ouvir a Deus é essencial. Então, um pouco do que o pastor falou, e até mesmo do Anderson, né? De estar conectado, de buscar essa intimidade, de buscar essa conexão, né? Isso também faz parte do intercessor. O intercessor, ele é uma pessoa muito sensível à voz de Deus. Ele tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para saber o que fazer, o que orar, por quem orar, quando orar. Tive uma experiência linda ontem, no culto. Deus falou, ó, ora por um casal, assim, assado, molhado. Linda. E eu não sabia nem o que orar. Não sabia. Não tinha o que orar. Ontem eu vim culto para receber. Eu precisava receber. Eu precisava ouvir. Só que o intercessor, ele é uma pessoa disponível. O intercessor, ele não é uma pessoa preparada. O intercessor não é uma pessoa que sabe tudo. O intercessor não é uma pessoa que entende tudo. O intercessor é uma pessoa disponível a Deus. Então, se tu que está aí em casa é disponível ao Senhor, o Senhor vai te usar. Independente do que tu sabe, independente do que tu faz, independente das funções e cargos, Deus vai te usar onde tu estiver. Seja na tua empresa, seja nos teus negócios, seja como um bom empreendedor, ou seja mesmo como um bom funcionário, Deus vai te usar. Se tu estiver sensível à voz do Espírito Santo e à voz de Deus, mesmo que tu não saiba nem o que dizer, Deus é aquele que coloca a palavra nos nossos lábios. Verdade. E já tive clientes que Deus falou, sai, não atende mais. E muitas vezes quem é vendedor vai sempre se calcular o quê? A perda, o lucro. Tipo, não, mas não senhor, como assim não atende mais? Em 22 a minha empresa, ela nasceu de representações. Eu era representante comercial e me tornei um distribuidor. Então, fui representante por alguns anos e Deus falou, entrega as representações. Não, Deus, como assim? Não, isso aqui é o, como diz o pão de cada dia. E o Senhor falou, não, entrega, porque eu tenho algo para te maior. E aí vem do confiar no que Deus está te dizendo. Nós, como muitas vezes empreendedor cristão, a gente duvida do que Deus está direcionando. Porque a gente muitas vezes é como Tomé. Tem que ver para crer. Eu acho que 99% dos empreendedores são assim, Anderson. Primeiro eu tenho que ver, depois eu tenho que crer. Só que Deus, a matemática dele é diferente. Como a gente estava conversando um pouco antes, Saul, que no dicionário de Deus não há crise. No dicionário do Senhor não há crise. Não existe crise. Essa palavra não existe. Essa palavra foi criada pelos homens. No dicionário de Deus há propósito. Então, se a gente está enfrentando alguma crise, seja na nossa empresa, que a gente acha que é uma crise, é um propósito. É um processo que está nos conduzindo para um propósito, que é muito maior. Tem um propósito pelo que passar por algumas lutas, né? Há um porquê. Né? E esse porquê, ele sempre... Quanto mais você estiver conectado no Senhor, a gente vai voltar a uma redundância, né? A gente vai voltar no centro, que é Cristo. Agora eu voltei aqui um pouquinho em Josafá. Estava lendo aqui. Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E disse mais o profeta, né? Ao rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desse grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Gente, é fácil às vezes a gente olhar e dizer assim, mas é fácil estar falando, né? Mas no dia a dia, é o levantar e o cair, e é levantar de novo. Quem sabe lá adiante você não cai, quem sabe lá adiante você se fortalece. É assim que começa, né? Um dia após o outro, a comunhão com o Senhor é um dia após o outro, a oração é um dia após o outro. Você começa na oração no pedir, daqui a pouco você já está buscando mais a Deus, daqui a pouco você está olhando, conversando com os irmãos, né? A gente brinca de vez em quando, hoje eu tô crente. Né? Por quê? Porque eu vim 2 cultos.
Vim de manhã e vim de noite. Hoje eu tô muito crente, né? Mas isso é bom porque antes você vinha um culto por mês, agora você já tá vindo toda semana. E você está vindo 2, 3, 4 reuniões, alguma coisa, já está envolvido com algo na obra, você já está sendo uma coluna dentro da casa de Deus. E você nem percebeu como é que eu me envolvi tanto. Porque você começou a ser disponível. E abrir o coração, porque algo novo está chegando, né? E isso esse reflexo do espiritual vai ser uma bomba a teu favor lá na empresa. Porque muitas vezes você vai demitir alguns clientes, não se assuste, você vai ter que demitir alguns clientes, porque eles não são bons clientes, eles são alguém te puxando para trás, né? Aquela máxima de que todo aquele que chora você tirar todo o teu lucro para que faça serviço com ele, geralmente é o cara que mais vai te incomodar. Ele vai te dar trabalho, ele vai te perturbar, ele não vai te indicar, ele ainda vai falar mal de você. Então muitas vezes a gente tem que aprender que o negócio, ele não é tudo, tudo é Jesus, né? O nosso tudo, a gente já canta um louvor lá, tu és meu tudo, né? Tudo é Jesus. E a gente precisa aprender a confiar nele. Os discípulos lá no mar, né, irmãos aqui, estavam lá para pescar e achando que as técnicas iam resolver as coisas. Eu fico pensando quando Jesus diz para Pedro, vai lá e pesca um peixe e a moeda que tiver dentro da boca do peixe, você vai lá e paga o nosso imposto. Na cabeça do pescador, como assim? Pescar peixe, tudo bem, eu boto a minhoca lá, da minhoca, né? Boto a minhoca no anzol, largo aqui, se for aqui, tá? Peguei o peixe. Mas agora ter moeda dentro da boca do peixe... É muita tem coisa que a gente só tem que dar o primeiro passo, bem disseste. Precisamos dar o primeiro passo. A sequência Deus vai afirmando, vai dando. Ele só pede a nossa ação. A gente já está orando, a gente está pedindo, está acreditando, está cultuando. Agora está na hora de agir. Mas vamos agir com a cabeça no lugar, né? Não vamos fazer loucura que Deus também não respalda. Amém. Verdade. Bom, Amém. a gente está encaminhando, né, o fim do nosso bate-papo. É um papo, a gente está recebendo muitos feedbacks aqui, muitos comentários, né, muitos elogios para tua entrega aqui, tá, Ismael? Benção demais, né? Muitas, até o Paulo, beijo, Paulo no coração aqui, o Paulo Santana, não aquele, mas o nosso Paulo Santana, líder aqui. Antes que alguém, né, comente. Paulão, olha só, o Paulo escreveu algo muito legal aqui. Paulo de Gravataí, algo muito legal que eu quero ler e já encaminhar o nosso final. Mas você, antes de eu ler aqui, compartilha, comenta, curte. Boa. Já segue o canal, acende, tem um sininho ali no YouTube. Clica ali que você toda semana vai receber um alerta de um bate-papo que nem esse, né? De uma conversa que nem essa, para edificar a tua vida, a tua empresa. A gente... se a gente tem essa intimidade, né, de ser entrosado entre casal, quanto mais eu aprendo aí que faz sentido, né, de que nós somos... Estamos no ar de volta? Estamos de volta, né? Estamos de volta? Aí que faz. Voltamos. Bem-vindo, pessoal. Bora lá. Intercessão ao vivo aqui aconteceu e Deus. tudo voltou. É isso aí. Ismael, eu vou te pedir... acho que te pegou um pedaço, mas pudesse deixar uma mensagem final para a turma e dar uma reprisada. Eu sei que veio e o que vai vir agora era para ser agora, não antes, agora, né? Então se tu puder... Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente está vivendo a intercessão aqui na prática, né? Amém. Então, falando de negócio, porque a gente crê, eu creio assim que, né, nessa estação que a gente está vivendo sobre a nação brasileira, né? Que muitos empresários precisam de oração. Precisam até mesmo de ser alvo de intercessão. Né? E você que é empresário, seja resiliente nessa estação que nós estamos passando como empresários na nação brasileira, que os frutos virão. Creio que, assim como José foi resiliente, né, vários homens na palavra de Deus foram resilientes a processos, receberam colheitas. E eu creio que sim, haverá colheitas. E vindo para cá eu estava pensando em Jacó. Jacó, ele foi um empreendedor. Foi um pastor de ovelhas. E num dos processos deles, que ele teve que ficar 7 anos a mais lá cuidando do rebanho de Labão, quando ele foi transparente diante de Deus verdadeiramente, Deus orientou ele a botar diante dos poços uma vara descascada. Ah, sim. Ótimo. E para onde apontava a vara,
Se era malhada para Labão, não dava né, crescimento para Labão. Mas se fosse descasca, né, as malhadas para Labão não dava crescimento, dava nas... As ovelhas foram multiplicando conforme quando elas olhavam beber a água, Isso. olhavam para aquelas varas. Exatamente. Cor, elas procriavam. Isso. As ovelhas eram tudo igual às varas. Exatamente, que era o rebanho de Jacó. Aí virava rebanho de Jacó. Exatamente, que virava o rebanho de Jacó. Então, os processos, por muitas vezes difíceis que a gente esteja passando, Labão enganou Jacó como Jacó enganou. Né? Foi forte. E nesse processo de Deus na vida dele, ele recebeu o processo, viveu o processo e prosperou depois do processo. Então seja resiliente. Deus tem seus meios. Não desista. Você que está começando a empreender, você que está começando na caminhada de empreendedor, não desista. Seja resiliente. Ore, busca ouvir a voz do Senhor, busca ouvir a Deus nas escolhas, nas suas decisões. Espere o tempo do Senhor, espere o tempo de Deus para tomar as escolhas. E peça conselhos. Peça conselhos para aqueles que, eu costumo dizer, Raul, peça conselhos para aqueles que quebraram empresas. Porque aqueles que quebraram empresas vão saber dizer o que não fazer na empresa. Certeza. Peça conselho para pessoas que erraram. Porque aqueles que erraram vão dizer, ó, não escolha esse caminho. Não que os que não erraram não tenham conselhos sábios. Não é. Porque às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Com os erros é mais barato. Como um pai e um filho, né? O pai fala pro filho, filho, não faz, filho, não vai, não põe ali, não vai ali. E o que o filho faz? Faz totalmente o contrário. E muitas vezes o filho vai aprender com o seu próprio erro, né? Então... Vai machucar o pé. Vai machucar Sai o pé, daí. não vai, não faz. Quem tem 2 guri, que nem eu, já sabe como que é, não vai por aí, que vai dar ruim. Daí vai lá e dá ruim. Então, permaneça, seja resiliente, que Deus tem o melhor. Ore pela sua empresa, ore pelos seus colaboradores, ore por eles, abençoa eles, abençoa não só através de orações, mas abençoa também através de finanças. Abençoa financeiramente eles. Que Deus vai te abençoar. É alguma decisão. Uma decisão que nós tomamos lá na empresa, abrindo mais um conchetes, é pagar acima do que o mercado paga, do que o salário mínimo, do que o mínimo estipula. Porque a gente é uma fonte de bênção. A gente é um rio, a gente não é uma represa. Então o rio, ele flui. O rio, ele tem ramificações. O rio, ele chega em lugares. E às vezes tu abençoando uma pessoa, a tua bênção vai chegar, é uma semente. Então seja um abençoador também, como empresário. Não seja também somente aquele que usa da mão de obra para ser abençoado, mas usem também daqueles que estão te ajudando para abençoar eles. Bem. Essa é a mensagem e obrigado pelo convite. Foi uma honra. Uma honra estar com vocês. Tenho acompanhado. Tenho estado nas segundas ouvindo. Dr. Rômulo aí, amigão. Né, que uma galera Deus tem te mandou conectado aí. E outras pessoas mais que estão aí. E fico feliz de ter esse momento com vocês. Creio que tem muita coisa ainda, muitas questões ainda para apontar, mas é isso aí. Maravilha. Nós que nos sentimos honrados e que Deus continue te usando, meu irmão. Te usando imensamente para o teu chamado, para a tua liderança, no teu ministério, na tua família, na tua empresa. Eu tenho certeza que tu abençoou, ou no mínimo direcionou muita gente. Tenho certeza que algumas pessoas hoje ficaram um pouquinho menos distraídas nesse podcast, na tua mensagem, no que tu trouxe de história, no teu testemunho aqui. Eu tenho certeza que tocou pessoas e tocará as pessoas que virão no futuro esse vídeo. Essa tua mensagem, tenho certeza que tu plantou uma semente, pelo menos direcionou. Que eu acho que um pouco a distração, ela te tira a direção. E tu trouxe para nós aqui muito claramente, o intercessor, ele não se distrai, ou procura ter um ambiente, um modelo de vida para reduzir a distração, para poder não deixar brecha. Muito obrigado, a gente fica literalmente honrado com a tua presença, com a tua aula aqui. Eu falei, né? Eu sabia que ia ser desde o início esse bate-papo maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Pastor Gabriel, negócios e intercessão, mensagem final aí desse podcast poderoso, que teve até a primeira vez que teve queda da live. Pois então,
Não podia ser em outro podcast. Não. Nós esperávamos alguma coisa, né? Batendo, né? Mas então, vamos glorificar o Senhor. Eu queria deixar uma palavra. Isaías 26, versículo 7. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. E no teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. E aqui eu fecho: com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Procurar o Senhor não é só para pedir, é por amá-lo. E o maior interessado em nos fazer prosperar é Deus. Ele quer nos prosperar. Salmo 35, 27 vai dizer que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Então, se eu prosperar, se os nossos irmãos aqui prosperar, se você que está nos assistindo prosperar, e prosperidade não é só dinheiro, prosperidade são muitas coisas que podemos nos tornar felizes, é felicidade completa, é um lar abençoado, são os filhos, é saúde, tanta coisa a gente pode ligar à prosperidade. As pessoas às vezes se enganam achando que prosperidade é só o dinheiro, mas não é. Então Deus quer que nós prosperemos, e eu acredito que essa ferramenta ela está nos capacitando, está nos levando a um nível acima. A régua sobe a cada podcast, sobe para nós que sentamos aqui para debater um assunto, e nos torna, como eu posso dizer assim, irmãos, a gente se torna, de certa forma a gente tem que ser um modelo, né? A gente levanta aqui a voz para pregar, né, a respeito de um tema, debater um tema, e o mínimo que no reino se espera é que sejamos um modelo. Não que nós sejamos os melhores, não é isso, longe disso. Nós somos os piores. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Tem muita gente melhor que eu para estar sentado nessa cadeira. Eu tenho certeza disso. E se a gente confiar no Senhor, acho que a mensagem final da minha parte, descansar nele, confiar nele a ponto de descansar. Uns meses atrás eu chamei o pastor Júnior e disse para ele: como é que eu faço para começar a contratar pessoas? Aí ele disse para mim assim: eu quero delegar, eu não quero ter que carregar tudo nos ombros. E aí ele disse assim: quando tu perder o medo de gastar dinheiro com pessoas. Aí eu disse assim: como assim? Me explica mais, explica mais. E aí ele disse assim: tu tá disposto a investir no teu funcionário? E se ele botar numa atividade dele, se ele botar R$1.000 fora, se ele quebrar uma máquina, se ele botar R$5.000 fora, como é que vai ficar o teu coração? Apegado ao dinheiro ou apegado naquela pessoa? Vai discutir? A gente começou a entrar num assunto, num dia aí à frente, aguardando um culto das mulheres ser concluído. E a gente entrou num assunto, numa roda de irmãos ali. E eu percebi que a gente precisa aprender a descansar mais em Deus. Descansar, delegar, abrir espaço para que o Senhor possa falar conosco e poder executar aquilo que Ele nos instrui. Ali a gente começa a ter sucesso. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Amém, amém. Obrigado, pastor. Anderson, sobrou alguma coisa, Anderson? Aí, depois esses depois dois aí, não posso te ajudar, como é bom estar aqui. Porque olha, mensagem final para nós aí. Foi tremendo, né, pastor? Tremendo. Pegou de mim. Foi tremendo. Sabe quando a gente administra os cursos aqui, né, do Empreendedor do Reino, a gente sempre comenta que o que a gente está falando ali, talvez algumas pessoas vão pegar, outras não, né? E isso é normal de estar falando algo, né? E eu espero que as pessoas que estão assistindo, ou até mesmo as pessoas que vão assistir depois, que eles sejam tocados como eu fui nesse podcast, assim, com esse assunto, né? Porque ele é um assunto, ele é uma carga pesada, né? Ele tem uma carga muito pesada. E quando as pessoas começam a ouvir, dizem, nossa, fica travado, fica com uma carga nas mãos que talvez não vai conseguir soltar, né? E se torna, é um assunto muito complexo, que é uma palavra simples. Intercessão, depois é um assunto muito complexo, é um assunto que tem que ter conhecimento profundo, né? Então, agradecer mesmo a todos da mesa, Ismael, pelo ensinamento que trouxe hoje. Eu acho que foi como diz o
o Raul uma pequena lasquinha ali do que pode ser realmente, né, esse podcast. E dizer que, como mesmo falou, que não pare, não podemos parar nunca, né? Nós temos que transformar o nosso trabalho também no nosso altar. Nós temos que estar de joelho na nossa mesa de trabalho, a gente tem que estar de joelho na cozinha de casa. Acredito que, e sei disso, que nós temos que orar feliz, orar triste, orar chorando, orar sorrindo, orar em chuva, orar em sol, né? Porque o que nos move mesmo é o Senhor. E quando eu coloquei isso, que as minhas empresas seriam não somente nossa, assim, de carne, mas sim seria do Senhor, para trazer um propósito para as pessoas que estariam trabalhando lá, eu vi muita coisa mudar. Quando eu trouxe pessoas próximas de mim, que eu vejo que também são muito tementes a Deus, as coisas começaram a mudar. Então é isso que só afirmou hoje, né, que nós estamos sim no caminho certo, que os desafios estão acontecendo todo dia e que nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias que acontecem no tempo, né? Então, muito obrigado, foi muito bom estar aqui, né, pastor? E tremendo, né? Benção demais. Bom, gente, queria encerrar aqui com Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Aqui a gente teve uma amostra do que é a intercessão nos negócios. Então quero te agradecer para você que ficou com a gente até aqui. Foram bastante pessoas, muitos comentários, obrigado pelo carinho. Mais uma vez agradecer ao Ismael aí pela disponibilidade, pela coragem de vir aqui e trazer para nós um pouco desse assunto, o desafio, né? Misturar negócio e intercessão. Então até a próxima, te inscreve no canal, curte, compartilha e até semana que vem. Beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu. Tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar, se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis nós aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que
Josués? Onde estão os Calebes que dirão a terra é boa? Vamos, avançamos e prossigamos. Aleluia, aleluia. O Senhor nos convoca nessa noite. Que possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Ele diz essa noite: